Muito bem. Oficialmente gravando. A nossa proposta hoje é conversar um pouquinho sobre petição inicial. E eu gostaria de combinar com vocês das nossas aulas, elas irem um pouco além das peças. Por quê? A gente sempre que fala de prática simulada, a gente associa a prática de petição inicial, contestação, embargo, né, apelação e tal. Só que, pessoal, acho que a prática em si, ela vai muito além disso, né? Ela vai muito além das peças. A gente vê aí, por exemplo, que muitos alunos às vezes ficam mais desconfortáveis, vamos dizer assim, quando tem que falar. Ficam mais inseguros quando tem que participar, por exemplo, de uma audiência de instrução e julgamento. E aí eu vou trazer um pouco da minha experiência. Quando foi a minha primeira audiência de instrução e julgamento, eu fiquei muito nervosa. Eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? O que esperar? De que lado que eu sento? E se a testemunha falar alguma coisa errada? E, né, e se eu for pega de surpresa? Como é que eu me preparo para o MAIJ? Como que eu faço uma sustentação oral? Como que funciona o tribunal? Com quem que eu vou despachar? O que é despachar? Qual que é a importância de entregar memoriais? São coisas que a gente não vê necessariamente na faculdade. E nas aulas de prática, gente, na verdade, vocês já viram como fazer peças. Eu estou em prática 4, então não faz muito sentido eu ficar revisitando com vocês, gente, é assim que faz uma petição inicial. Esses são os requisitos da petição inicial. Não faz sentido, né? Então, hoje a gente começa, sim, com a petição inicial. E eu vou explicar um pouco para vocês como que funciona essa questão da petição, como que a gente faz, como que acontece a distribuição dessa ação e como que acontece a audiência de conciliação. Para que na nossa próxima aula individual, a gente comente um pouquinho sobre a contestação, sobre as preliminares, e aí sim a gente começa falando sobre a fase de produção de provas, tá bom? E entrando um pouquinho mais nessa parte prática que não apenas peça, tá? Então, para eu poder explicar um pouquinho do caso de referência, eu vou contar para vocês, de uma forma mais detalhada, um pouco sobre o caso que é um caso real. Eu coloquei ele para vocês, modifiquei aí uma coisa ou outra em relação à partilha de bens, mas fato é que esse foi um caso que eu tive no escritório e que eu combinei com o professor Vassalho da gente incluir um detalhe ou outro, assim, mais pensando no direito do trabalho, mas o divórcio mesmo, eu tive esse caso no escritório. Então, me permita primeiro contar para vocês, até porque essa breve narrativa que eu vou fazer, vocês vão ver que na prática ela é de extrema importância. E isso bate muito com o que vocês conversam com o cliente, bate muito com aquela aula que a gente falou sobre atendimento, não sei se vocês vão se lembrar, mas nós falamos sobre a importância da escuta, a importância de absorver determinadas informações. Você conseguiu abrir a porta? Vocês viram isso, né? Meu filho agora aprende a abrir porta. Só um minutinho, gente. Você vai dar oi para os meus alunos? Tô lá na cozinha, o menino sumiu. Você vai dar oi? Vem cá, você dá oi. Eu vi. Vem cá, você fala, ei, gente. Vem cá. Você é muito feio? Não, eles são todos muito lindos. Fala, oi, gente. Oi, gente. Pronto, aí, ó. Você está vendo essas bolinhas aqui? Olá, tudo bem? Viu? Fala assim, eu vim aqui abrir a porta. Fui na boca. Abrir a porta. Abri a porta. Agora você já é grandão, né? Gambá. É. Agora a mamãe vai te entregar pro papai, tá bom? A mamãe tem que continuar a aula, tá? Quer ver o caminhãozão, vem? É, a mamãe vai te entregar lá, depois a mamãe deixa você vir, tá bem? Cadê o caminhãozão? Não. Quer ver bolinha? Quais bolinhas? Ah, vamos pegar a bolinha. Vem cá, vem cá. Vamos lá pegar a bolinha. Eu quero carro. Depois a mamãe vai pegar pra você. Vamos lá pegar a bolinha. Pode pegar aqui. É, só o papai. Gente, vocês desculpem, tá? Ele aprendeu a abrir porta e agora 1 minuto que a gente descuida, ele faz essas coisas. Então, voltando aí. Contando um pouquinho para vocês desse caso.
O que eu vou falar agora vai bater muito com a nossa aula de atendimento, porque vocês vão ver que na área de família, essa narrativa ela é muito importante. Então, às vezes a gente se sente um pouco desconfortável, a gente acha que está entrando demais na vida do cliente, na intimidade do cliente, né? Mas direito de família é isso. É saber daquela relação familiar, saber daqueles detalhes, das coisas mais subjetivas, porque no final, acredite, elas vão fazer toda a diferença. Então, vamos para a narrativa. Esse casal vem de uma cidade muito pequena, uma cidade do interior de Minas, ambos de famílias muito tradicionais. E pessoas que são de uma geração em que, principalmente se a gente pensar que são famílias tradicionais, em que era mais comum que a mulher ficasse em casa, se dedicasse aos cuidados dos filhos, enquanto o homem seria o provedor da casa. E é um casal que começou a namorar quando a mulher ainda era adolescente. Foi o único namorado dela, da vida toda. Eles se casaram, ela tinha 21 anos, ele era bem mais velho do que ela. E aí, quando foi marcado o casamento, aquilo foi uma coisa que movimentou a cidade toda, né? Todo mundo ficou sabendo, porque, como eu falei com vocês, era uma cidade muito pequena e eram famílias bem conhecidas. Ele virou para ela e falou assim: olha, eu sou empresário, o meu pai também, e nós dois, eu tô com umas dívidas aí que são do meu pai, mas elas estão no meu nome. E eu acho que a gente deveria se casar no regime de separação convencional de bens, até para te proteger. Porque, afinal de contas, né, você vai receber alguma herança do seu pai no futuro, sua família tem patrimônio e tal. Então, eu acho que a gente deveria se casar nesse regime. E aí ele levou ela num cartório, ela conta que aquilo gerou nela muito mal-estar, que o pai dela ficou muito magoado com isso, mas que como os convites já estavam distribuídos, o casamento, todo mundo já estava sabendo e tal, ela falou, olha, eu não vou criar caso, vou desmarcar o casamento por causa disso. Então, vejam, ela não foi coagida, mas ela se sentiu muito chateada com essa questão do regime de bens, mas assinou o pacto. Então, vamos relembrar um pouquinho da aula de direito de família, uma questão prática. Para a gente poder optar por um regime de bens, a gente precisa de fazer um pacto antinupcial. Pacto este que é feito através de uma escritura pública, um cartório de notas. Então, eles fizeram esse pacto, pegaram o pacto e levaram para o cartório de registro civil de pessoas naturais, que é o cartório onde foi celebrado o casamento. Tudo bem, o casamento foi celebrado, passou um tempo, eles compraram o primeiro imóvel, mas vamos relembrar, né? Ela não trabalhava. Aí ela engravidou do primeiro filho. Ela era muito nova, esse primeiro filho é autista, nível 2 de suporte, e ela passou boa parte do seu tempo se dedicando aos cuidados com esse filho. Ela levava, até hoje é assim, ela leva esse filho na terapeuta ocupacional, levou ele muitos anos na fono, o período de adaptação de escola foi um período muito difícil, ele fazia várias terapias, várias atividades, né, para garantir que ele conseguisse se desenvolver, e ela sempre muito zelosa. A vida dela girava em torno desse filho. Ela era uma pessoa que não tinha babá, não tinha empregada em casa, então era ela 100% do tempo voltada para esse filho. Quando esse filho começou a ter um pouco mais de autonomia, ela engravidou do segundo filho, e os dois foram uma gravidez planejada, tá? Então, engravidar do segundo também foi planejado com o marido dela. Esse segundo filho nasceu com outro tipo de problema. Ele nasceu com uma galactosemia e umas outras questões e precisou de cuidados especiais, ficou internado várias vezes, precisou ser submetido a algumas cirurgias. E é um menino que, apesar de hoje levar uma vida normal, vive uma vida com muitas restrições, principalmente restrições alimentares. Então, o fato é que esses dois filhos, hoje, eles demandam cuidados especiais, cada um a seu modo.
Com os 2 filhos na escola, já um pouquinho mais, né, mais independentes, ela chegou a prestar alguns serviços para auxiliar o marido. Mas a verdade é que esse marido, aí divergindo um pouco do caso referência, né, que eu tive que colocar outras informações para casar com a esfera trabalhista. Mas agora, contando o caso real para vocês, esse marido, ele não só quitou a dívida do pai, como ao longo dos anos ele se enriqueceu muito. Ele comprou várias fazendas, ele plantava nessas fazendas e ele distribuía para alguns clientes, alguns parceiros. Mas com o passar dos anos, ele criou a própria indústria alimentícia. E aí, o que ele fazia? Então, ele começou a participar de toda a cadeia da produção, né? Ele realmente produzia, depois ele mandava lá para a indústria, fazia uns grãos e etc. E alguns ele mandava para os CEAs e outros diretamente para os supermercados. Foi uma pessoa que adquiriu um patrimônio absurdo, uma coisa assim, muito diferente do padrão. E com isso, ele, além das várias fazendas, ele passou a ter vários apartamentos alugados, então ele complementava sua renda com aluguéis. Ele passou a ter um hobby muito interessante, que é colecionar carros de luxo. Então, por exemplo, na garagem dele a gente tinha Corvette, Mustang, etc. É uma pessoa que gostava muito de fazer viagens para a Europa várias vezes por ano. Ele tinha, inclusive, que ele gostava de ir, que era uma coisa muito habitual, né? Que ele gostava muito de ir. Eu gosto muito de ir nesse restaurante em Paris. E eles residiam em uma casa muito boa, em um condomínio fechado aqui de Belo Horizonte, uma casa que valia sei lá quantos milhões. E que essa casa, como era uma casa muito grande, passou a ter vários funcionários. Então, esses meninos já estavam maiores, mas eles tinham uma cozinheira, principalmente por causa do filho que tinha galactosemia, tinham uma faxineira, tinham uma pessoa que ficava responsável pela limpeza da parte externa da casa e outra pessoa que era responsável pelos cuidados com o jardim, que ia na casa uma vez por semana. Além disso, a família ainda tinha um motorista. Então, quer dizer, quantos funcionários trabalhavam para aquela família, né? Eles viviam em uma vida muito confortável. Quanto que era de supermercado, por exemplo, para essa família? Mas vamos pensar, gente, que até então todo o poder financeiro está concentrado nas mãos desse homem, do marido, que um belo dia infartou. Quando ele infartou, coube a ela ficar responsável por essa gestão patrimonial. E ali ela levou um susto, porque ela falou, gente, eu não sabia que era tanta coisa. E ela não tinha nem noção dos gastos da família. Ela ficou muito horrorizada com aquilo, né? E aí ela ainda falou, bom, eu fui muito boba a minha vida toda, nunca tive acesso a nada, sempre tive que pedir autorização para comprar um presente de aniversário para o colega do meu filho, quando ele tinha um aniversário, pedir autorização para eu poder pintar meu cabelo e etc. Então, o que ela fez? Ela conseguiu xerocar muita coisa, deixou muita coisa guardada. Mas, um belo dia, esse cara sai do hospital e fala, ó, tudo é meu, me dá aqui, eu vou retomar essa administração. Só que, gente, ela já tinha tido acesso àquele dinheiro e ela viu que as restrições que eram impostas para ela eram, na visão dela, muito injustas. Ela falou, olha, eu acho um absurdo eu tô gastando tanto de supermercado, é uma coisa para nossa casa. E por causa disso, do supermercado, eles tiveram uma briga. Porque ela foi fazer supermercado, ela já tinha deixado de ser tão inocente. Exato, Cecília. Ela estava vendo que ali existia um tipo de violência patrimonial, né? Porque ela passou a vida toda cuidando dos filhos, ela era impedida de trabalhar, mas ele estava controlando qualquer coisa que ela fazia. E aí, um dia ela foi fazer supermercado, e ela usava o cartão de crédito dele, né? E apitou lá no cartão de crédito que ela estava gastando tanto, apitou no celular dele, e ele ligou para ela na hora, e eles começaram a bater boca, ele começou a gritar, porque não é possível você fazer o supermercado de novo e tal.
Mas vamos pensar o tanto de funcionário que tinha nessa casa, né? Faço ideia quanto que essa mulher gastava de supermercado todo mês. E por causa do supermercado, eles tiveram uma super briga. E aí um dia ela virou e falou assim, aqui, sai daqui. Não te quero aqui em casa, não. Mas a casa era de quem? Era dele. Ele até saiu da casa. Ele falou, eu vou sair temporariamente, mas a partir de hoje eu não pago mais nada. Não pago mais nada. E o que aconteceu? Essa casa precisa ser mantida. Os meninos precisam ser mantidos, eles tinham escola para pagar, né? Supermercado para fazer, as pessoas precisam comer, as contas precisam ser pagas. E era uma casa muito grande. Virou meio que um elefante branco na mão dela. O que essa mulher ia fazer? Custo exato, Ceci, custos muito altos. O que ela ia fazer, gente? Então, do dia para a noite, ela foi privada de tudo isso. Ele cancelou o cartão de crédito. Ela não tinha dinheiro para comer. E ela precisou pedir dinheiro emprestado para os familiares dela, para a irmã dela, para conseguir fazer o supermercado. E ela falou: olha, com os funcionários, não tem como eu manter vocês aqui, não tem condição. Quem assinava a carteira de vocês era ele, então vocês fiquem à vontade aí, ajuizem as ações que vocês precisarem. Eu estou aqui disponível, posso ser testemunha se vocês precisarem, mas eu realmente não posso. Vocês viram o que está acontecendo comigo. A família dela passou a ajudar com todas as despesas, inclusive a mãe dela pagava a escola dos meninos e tal, e aí ela me procurou. Nesse momento, ela estava sendo vítima de violência patrimonial. Isso é muito claro. Então, ela me procurou para a gente poder ajuizar uma ação para que ela tivesse como prover o próprio sustento e o sustento dos filhos. Porque, afinal de contas, até pela idade dela e pela necessidade dos meninos, não era fácil entrar no mercado de trabalho. Ela era uma pessoa que estava há muito tempo parada. Os serviços que ela prestou para o marido dela, na verdade, ela mais ia lá para atender ordens dele do que trabalho em si. Ela não tinha qualificação profissional. E esses dois filhos, mas principalmente o filho mais velho, que na época tinha 16 anos, ainda demandava dela. Então, o que ela ia fazer, né? Bom, qual que foi a primeira coisa que ela me perguntou? O que eu tenho direito? Pensando no regime de bens que ela foi casada, ela tem direito à partilha de bens? Não. Uma pessoa que ficou casada décadas e que, infelizmente, ela vai sair sem nada, patrimonialmente falando. E aí ela até falou comigo, mas eu assisti uns vídeos no TikTok, tem um advogado que fala sobre a possibilidade de anular o pacto antinupcial. Ela era dependente economicamente. Vamos pensar nas possibilidades de se anular esse pacto antinupcial na prática, gente? Vocês acham que isso é viável? O que vocês acham? Alguém? Eu acho que não, porque ela não foi coagida, ela tinha ciência, ela é uma pessoa esclarecida. Ela concordou. Mas ela ficou muito chateada na época. Gente, isso não é argumento. Eu entendo, me dói falar para ela que ela não vai conseguir, mas não tem jeito, né? Infelicidade da vida. Se a gente pensar na questão da inocência, na questão de que ele falou e usou, falando com ela que era por causa de dívidas, ele não tinha esse patrimônio, né? Ele ainda não era detentor desse patrimônio. A alegação dele inicial era que ia fazer um pacto para protegê-la, porque ele estava cheio de dívidas e não queria comprometer a união, ou seja, o casamento. Então, sim, houve coação. Será que foi uma coação mesmo? Eu vejo algumas dificuldades para a gente anular o pacto. Eu estou mais ali onde a Roberta colocou, mais a possibilidade dos alimentos do que da anulação do pacto. A verdade é que houve a má-fé dele. Isso, para mim,
foi de caso pensado. O que aparentemente ele pensou tudo bem, hoje eu estou endividado, pode até ser uma proteção para ela, mas se eu ganhar dinheiro, esse dinheiro é meu. Ah, mas ela está aqui do seu lado, etc. Não, ela está aqui, mas ela vai ter a vida boa enquanto ela estiver comigo. A partir do momento em que ela não estiver comigo, ela não pode reclamar de nada. Então, e isso, no decorrer do processo, ficou muito claro para mim que era verdade. Era essa mesma a intenção dele. Esteja comigo, você vai ter tudo. Fique sem mim, você não vai ter nada. Você não vai ter dinheiro para comer. Violência, né? Não só contra ela, gente. Vamos combinar, né? Contra os filhos também. E isso, Daiane, o problema é que, às vezes, a parte, ela tá numa situação mais vulnerável, até pela questão social, né, em que ela cai, ela concorda. Aquilo pode ter abalado ela demais, mas ela foi lá e assinou. Chateada com aquilo, mas ela assinou, né? E aí depois ela ainda teve que ouvir assim, quando foi para proteger o seu patrimônio, você quis assinar, né? Mas na hora que eu enriqueci, você quis tudo que era meu. Olha como você é gananciosa. Ela ainda teve que ouvir isso. Então, o que a gente consegue em uma mesma ação? É isso. A que a Roberta colocou. Lembram que eu brincava com vocês na sala, assim, né? Que o melhor regime de bens depende de quem é você na fila do pão? A ideia é justamente essa, né? Então, para ela, foi terrível essa mudança. Foi terrível. E para ele foi muito boa. Fato é, gente, que na prática, o que eles podiam ter feito quando ele quitou a dívida do pai dele? Mudar o regime de bens. Como é que eu mudo o regime de bens na prática? Através de uma ação judicial. Vocês lembram do princípio da mutabilidade justificada? Eles podiam ter ajuizado uma ação de modificação de regime de bens e optado por qualquer outro regime. Ah, não quer que seja comunhão universal? Então, tudo bem, vamos para a comunhão parcial, em que vai comunicar o que foi adquirido na constância do casamento. Acho que seria justo, né? Mas isso não foi feito. Ela não sabe dizer em que momento que ele quitou a dívida do pai, porque ela não acompanhava a vida financeira dele. Ela estava ali para cuidar da casa e dos filhos. E aí, então, gente, o que a gente pode propor a ela para o divórcio? Porque, afinal de contas, discutir o pacto antinupcial teria que ser em uma ação própria, né? Mas, para o divórcio, é possível a acumulação de pedidos. Ela poderia ajuizar uma ação pleiteando a decretação do divórcio, alteração do registro civil para voltar a utilizar o nome de solteira. Não cabe partilha de bens, mas se fosse outro regime, pedir a partilha dos bens. E aí, isso é um momento que eu vou conversar depois com vocês também no decorrer do semestre, como fazer essa partilha, quando tem imóvel financiado, etc. A gente vai falar disso mais para frente. A guarda e a regulamentação da convivência dos filhos. E, por fim, pensão alimentícia. Então, neste caso específico, divórcio, retificação de registro civil, guarda e regulamentação de convivência e alimentos. A Regiane perguntou aqui, existe a possibilidade de desfazer o pacto? Regiane, primeiro, desfazer o pacto, a gente pode entender como mudar o regime de bens, eles poderiam mudar em uma ação própria, ação de modificação de regime de bens, e ela poderia tentar anular esse pacto, alegando aí algum defeito no negócio jurídico. A possibilidade de anular, eu acho um pouco mais difícil. Tá? Eu acho que é óbvia a possibilidade de mudar o regime de bens, mas anular o pacto eu não acho tão fácil, porque senão, gente, haveria muita insegurança jurídica, né? A verdade é que, como regra, se você não gosta daquilo, não assine. Você assinar sem gostar, mas ciente do que está assinando e falar, agora eu quero anular, 20 anos depois, já com vários atos tendo sido praticados em relação à gestão patrimonial, é um pouco mais difícil. Se ela provar que contribuiu com o crescimento da família financeiramente,
Olha, Roberta, para fins de partilha de bens, isso não tem diferença. Mas é o que a Cecília colocou ali, ó. Ela consegue pedir alimentos, inclusive para si. Consegue, perfeitamente, tá? Inclusive, esse pedido de alimentos, ele deve ser feito tanto em favor dos filhos, que são menores de idade, consequentemente são presumidamente hipossuficientes, inclusive presumidamente vulneráveis, necessitados, mas também conseguimos pedir para ela. E para ela nós conseguimos pedir 2 tipos de pensão alimentícia, que eu vou conversar mais para frente com vocês, tá? Aí a Ana Paula falou o seguinte: propor a pensão alimentícia com base no que o pacto define ou ajustar conforme necessário, levando em conta as necessidades financeiras. Perfeito, Ana. Aí eu acho muito interessante, assim, claro que tem alguns pactos que eles até vão falar lá que fala isso. No dela não falava. Mas o fato de ser casado no regime de separação de bens e dela estar desprovida de qualquer meio de sustento, e sendo ela dependente dele economicamente, já coloca ela numa posição um pouco mais confortável para pedir alimentos. É muito mais confortável para essa mulher pedir alimentos do que, por exemplo, para mim. Eu, Renata, que sou casada no regime de comunhão parcial de bens, que trabalho, que sempre tive condições de prover o meu sustento, inclusive antes de casar, que contribuo financeiramente dentro de casa, e tem prova disso, né? As movimentações bancárias provam que eu contribuo dentro de casa. Então, se eu me separar, qual a chance de um juiz fixar alimentos em meu favor? 0, né? Então, assim, e isso que a Ana falou, principalmente do regime de bens, coloca ela numa posição um pouco mais confortável para ela pedir alimentos, tá? Agora, Renata, é possível desmembrar essas ações em relação aos pedidos em si? Sim. Porque vamos imaginar, gente, que tivessem bens a serem partilhados. E aí a gente tivesse que falar em uma ação de divórcio, retificação de registro civil, partilha de bens, guarda, convivência, alimentos, etc. Pode ser que o processo comece a ficar muito complexo, comece a ficar muito confuso. Então, eu acho que aí vai um pouquinho do advogado mesmo, da nossa maldade, saber se eu vou desmembrar e fazer uma ação para as questões afetas aos filhos e outra para as ações afetas à esposa, ao cônjuge virago, ou não, convém ajuizar uma ação só. Neste caso, eu optei por ajuizar uma ação só, até porque não era uma coisa muito complexa e porque toda a minha narrativa ia ser aproveitada tanto para ela quanto para os filhos, porque eu estava pedindo alimentos para todo mundo. Então, como é que é o atendimento no caso parecido com esse na prática? Ela marca o atendimento comigo. Aqui, ó, o Roberto fez uma pergunta interessante, então eu vou abrir um parênteses. E se pensarmos no processo penal com relação à violência, ajudaria no processo civil? Poderia ajudar, Roberta. Ela poderia pedir uma medida protetiva em razão da violência patrimonial. Ela não quis pedir, tá? Porque a gente conversou sobre isso, ela até falou, olha, a gente teve as nossas brigas e em alguns momentos eu até fui meio tupetuda, e ele nunca levantou a voz, mas ele fazia, a violência dele é outra, era uma violência muito sutil. Fui vítima de violência, eu acho que eu mereço uma compensação por isso, nas palavras dela. Mas ela não queria a medida protetiva porque ela queria, além dela achar que era desnecessária para a segurança dela, por ele nunca ter nem levantado a voz para ela, ela falou, eu não acho que é necessário, ela queria que os filhos tivessem convivência bem próxima com o pai, porque ela falou, olha, esses meninos nunca tiveram um pai presente, muito pelo contrário, o pai estava só trabalhando, preocupado com o dinheiro, ficava muito nas fazendas, passava a maior parte dos dias lá. Então, os meninos não tiveram muita presença paterna. Agora é a hora que eu vou exigir isso. Então, ela queria que a guarda fosse compartilhada e que o regime de convivência fosse até mais livre, assim, sabe? Mais intenso.
E a gente sabe que quando existe uma medida protetiva, é difícil manter contato entre os genitores, né? Porque eles não podem conversar, como é que eles vão decidir as questões conjuntamente? É difícil, na prática, ter uma guarda compartilhada com uma medida protetiva em vigor. É impossível? De jeito nenhum. Até porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é mais difícil. Então ela falou, eu não quero pedir a medida protetiva. Tá? Mas poderia ajudar? Poderia, porque ela foi vítima, sim, de violência. Violência psicológica também, sim. Se ela consegue realizar um processo penal sem pedir medida protetiva, depende, Roberta, do que ela alegaria, né? Se teve aí algum ilícito, tem que ver se tem algum prazo também para isso, né? Assim, ela, durante as minhas conversas com ela não conseguiu localizar, não conseguiu me apontar nada que pudesse dar ensejo a uma queixa-crime, por exemplo. Aí eu vejo mais a questão da violência patrimonial mesmo, e a gente resolver isso no âmbito civil, sem a necessidade de tomar medidas de natureza penal. E aí, então, a gente poderia fazer em 2 ações, uma para os filhos, outra para ela, ou em uma ação só. É possível, no direito de família, você acumular esses pedidos. E aí nós decidimos acumular tudo em uma ação só. Então, nesse primeiro atendimento, como é que ele aconteceu? Ele esteve lá no escritório, fez essa reunião comigo, e eu passei para ela uma lista de documentos das coisas que a gente precisaria, tanto para, talvez, tentar um acordo com ele, a gente tentou, quanto para ajuizar uma ação, se fosse o caso. Eu vou compartilhar com vocês aqui a listinha de documentos, eu até já disponibilizei ela no AVA, depois vocês deem uma olhada, um esboço de uma lista de documentos que eu fiz, mas eu fiz durante a aula mesmo, com os meninos da manhã, mas é só para vocês verem o que é interessante da gente poder passar para o cliente, para ele começar a se preparar. Nem precisa de abrir não, André, eu vou disponibilizar aqui, eu compartilho a tela também, tá? Perfeito, Ana, a Ana ainda colocou aqui, ó. Pedir antecipação de tutela para subsidiar a sobrevivência antes da solução de mérito. Exato. Eu vou falar um pouquinho sobre esses alimentos provisórios daqui a pouco. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Renata. Oi. A Roberta até falou aqui sobre o tempo determinado da pensão, mas como os filhos têm problemas médicos, né? Teria esse tempo também da pensão para eles? Depende, eu não tinha visto esse comentário da Roberta aqui, não. A pensão de filho tem tempo determinado, ela sai com prejuízo, professora, ou não. Roberta, uma coisa é o valor que ela pagaria para os filhos. E outra, eu estou tentando apagar essa luz aqui de cima para não ficar muito forte. E outra coisa é o valor que ela receberia para si. Porque acaba que com as necessidades que os filhos têm, o dinheiro que é pago para os filhos é realmente para os filhos, sabe? Por exemplo, de escola, de psicólogo, o filho mais novo fazia fono, de psiquiatra, gastos médicos, etc. Então, assim, acaba que realmente o dinheiro que era para os filhos era para os filhos mesmo. Para o filho mais velho, eu acho que é claro que a gente nunca pode falar assim, essa pessoa vai precisar para sempre ou não, isso tudo vai depender do caso concreto e da necessidade, né? Então, se chegar o momento em que nenhum dos dois tem essa necessidade mais, os dois estão no mercado de trabalho, às vezes estão trabalhando com o pai, por exemplo, né? Eles têm condições de prover o próprio sustento, aí a gente pode sim falar em uma exoneração dos alimentos. Isso dependeria de uma ação própria, né? Ação de exoneração de alimentos, provando-se que o filho não depende mais daquele pagamento. Então, seria possível. Agora, para ela, aí a gente vai ter que mudar a nossa argumentação. O que o judiciário ele faz hoje? Ele pode fixar uma pensão para ela e outra para os filhos,
e para ela ser de forma definitiva, de forma vitalícia, ou o que tem sido agora mais comum é fixar por um tempo para que ela possa buscar a sua colocação no mercado. Com a mulher no mercado de trabalho, gente, é fato que é mais raro a gente ter uma situação de uma mulher que depende de ser provida pelo ex-marido para o resto da vida. A verdade é que absolutamente todas as mulheres que estão aqui estudam e trabalham. Né? Então, assim, a situação ela mudou hoje. Se a gente fosse fazer uma análise das decisões judiciais há 30 anos, eu garanto para vocês que o deferimento dos alimentos era mais comum. Hoje, quando a mulher não trabalha, é bastante comum que o juiz fixe a pensão de forma transitória para que ela possa buscar a sua colocação no mercado. Então, a minha argumentação no caso dela vai ter que ser: não tem como ela buscar uma colocação no mercado agora, na idade em que ela está. Primeiro porque os filhos ainda dependem dela, bastante, muito, os dois. Quando esses filhos completarem a maioridade, tiverem mais independência, ela já vai estar beirando 60 anos. Agora não tem condições mais de ela se colocar no mercado de trabalho. Então, a situação dela, eu preciso mostrar para vocês que a situação dela foge do padrão, justamente para que ela não fique prejudicada com uma eventual exoneração dos alimentos pagos pelo pai aos filhos, tá? Professor Renato. Oi. Só fazer um comentário rápido aí. Aconteceu isso comigo quando eu separei da minha esposa, a juíza determinou a pensão. E é muito sério isso aí. Ela virou para a juíza e falou assim, não, e a gente tem uma casa. Inclusive, ela está morando na casa com outra pessoa, tal, não me pagou aluguel, não me pagou metade, nem nada. Ela pagou 50%. Ela virou para o juiz e falou assim, doutor, o dinheiro da pensão, ele pode me pagar, não, descontar na parte que eu tenho que pagar para a casa dela. A juiz falou assim, só está equivocada, dia de pensão não tem nada com a senhora. Incompensatório. Não existe. A senhora incompensável, quer dizer. Ela falou assim, a senhora está simplesmente louca. A juiz falou, de jeito que a senhora está louca falar um negócio desse. Pensão não é para a senhora, é para os seus filhos, entendeu? Então, isso que eu estou vendo só falar é muito importante, muito sério mesmo, né, esse momento de pensão. Isso a gente tem, primeiro, é para os filhos, e segundo, mesmo se não fosse, por exemplo, isso, se você estivesse pagando para ela não poderia falar na frente da juíza assim, você abate aí uma parte para compensar na dívida que eu tenho, porque é incompensável, uma das características dos alimentos. Então, de maneira nenhuma ela poderia ter falado isso para a juíza mesmo. E aí, então, gente, eu apresentei para ela. Eu fiquei calado, deixei ela afundar, entendeu? Porque eu já tinha um certo conhecimento de direito, que eu já fazia, né? Eu deixei ela se afundar, você fazer o quê? Eu estava sem advogado, ela estava com advogado, então deixei ela cair no... Ô, Luiz, é você que tem uma filha que formou em direito? Não. Infelizmente, não. Eu faço direito com a minha idade que eu estou para dar exemplo para os meus filhos, mas eu estou com 60 anos. Eu estudo até hoje para dar exemplo para eles, mas, infelizmente, não dei exemplo para nenhum até agora, né? Até agora. Tem um que está pensando em fazer direito e está querendo fazer na família mesmo. Mas, até então, não tive essa felicidade, não. Entendi. Então, eu estou confundindo esse caso com o de outro aluno. A Ceci perguntou aqui, depende da idade da parte também? Com certeza. Eu tive um outro caso de uma senhora que ela já era aposentada, ela ganhava de aposentadoria um salário mínimo. E, mesmo assim, é porque foi o dinheiro que o cara pagou para ela, porque ele não queria que ela trabalhasse, ele pagou de INSS para ela. Ele era um delegado federal aposentado, professor universitário, ele ganhava super bem, eles moravam numa casa ótima e tal, e ela era vítima de violência doméstica de todas as formas que vocês pudessem imaginar, tanto ela quanto os filhos, de já terem ficado, inclusive, em cárcere privado. E aí, pela idade dela, e ela era doente, gente, não tem como uma pessoa que já é aposentada, doente, etc., e que ganha só um salário mínimo, enquanto o cara tá ganhando 40 mil reais por mês, não tem como essa pessoa prover o próprio sustento de maneira nenhuma. Então, assim,
pela idade dela e pela situação, ele foi condenado a pagar alimentos para ela de forma vitalícia. A Ana ainda completou aqui, ó, ela ficou todo o período fora do mercado sem experiência. Justamente, gente, ela não tinha experiência nenhuma. Ela não tinha carteira de trabalho, ela nunca declarou imposto de renda, inclusive ela estava no imposto de renda dele. A classificação etária é muito significativa, justamente. E existe o etarismo, além do preconceito, ainda vai existir uma dificuldade dela, né, Ana, de talvez se colocar em alguma posição, conseguir trabalhar com alguma coisa, porque a gente sabe que além da idade, dificilmente alguém vai dar emprego para uma pessoa que não tem experiência. Então, ela vai ter essa dificuldade e ela vive nesse padrão de vida. Como é que ela vai manter esse padrão? Ah, mas isso não é um problema do marido. É sim. É sim. Porque quando a gente se casa, passa a vigorar o princípio da solidariedade familiar. Não tem jeito. Né? Então, eu vou chegar. Por que que isso pode ser um problema para esse marido também, tá? Mas vamos seguir primeiro na lista de documentos. Então, eu coloquei aqui, ó, primeiro, os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência. Pode ser a identidade dos filhos ou certidão de nascimento desses filhos, certidão de casamento, procuração, declaração de hipossuficiência, porque é óbvio que em uma ação judicial eu vou pedir justiça para ela, né? Porque ela, mas ela mora no imóvel de 20 milhões. Ela mora, mas o imóvel é do marido. Quem é rico é o marido. É o ex-marido agora, né? Piorou. Comprovar essa hipossuficiência pode ser por imposto de renda, carteira de trabalho, extratos bancários, comprovação da possibilidade financeira do réu, comprovação da necessidade dos autores, e aí como autores eu estou colocando ela e os dois filhos. Os dois filhos representados / assistidos por ela. Um dos filhos que tinha menos de 16 anos era representado. O que tinha entre 16 e 18 já era assistido, tá? Era relativamente incapaz. Então, assim, isso aqui é só um esboço do que vocês devem pedir para o cliente. É claro que na hora vocês vão sentindo aí o que vocês estão conversando com ele, o que vocês vão precisar de provar. Essa lista, ela é só um exemplo, tá? Isso vai depender claramente do caso concreto. Pois bem, vamos para a peça. Em caso de problema de saúde, comprovar o problema de saúde dos filhos, né? O laudo, às vezes, da neuro, que acompanha o filho que é autista, receitas médicas para provar o problema, exato, pedir os laudos para uma possível perícia, exatamente, tá? Vamos lá. As provas da própria violência patrimonial, né? Troca de mensagens, enfim. Então, tudo isso a gente pode incluir aí na nossa lista de documentos. É por isso, gente, que às vezes essa reunião preliminar, para você ouvir, deixa o cliente contar a história dele, deixa o cliente falar, ela é importante porque a gente consegue colocar isso na nossa narrativa e a gente consegue ir vendo o que essa pessoa está me contando e que eu vou precisar de provar. Né? Então, deixa o seu cliente falar. Então, vamos lá. Falei com vocês que a gente pode acumular os pedidos. Então, eu estou colocando aqui, ó. É claro que vocês vão ver que eu coloquei aqui em cima, assim, possibilidades, mas essas possibilidades, elas são em relação ao que eu posso pedir. Isso aqui vocês não vão colocar na peça, não, tá? Com base naquele caso concreto que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Para quem que eu vou endereçar essa petição? De acordo com o CPC, eu vou mandar para o juízo. Não vou ficar mandando para o excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Vou mandar para o juízo e, pela matéria, aí eu vou trazer algo diferente do que vocês viram comigo em prática 1. Não é vara civil, agora é vara de família. Sempre vai ser vara de família? Gente, tem vezes que é vara única, porque a comarca ela é uma comarca menor. Tem vezes
que é uma vara de família e sucessões, vai depender da configuração daquela comarca. Então, deem uma olhada antes no site do tribunal para vocês verem para onde vocês vão mandar aquele processo. Aqui em Belo Horizonte, que é onde o processo deles tramitaria, a gente tem 12 varas de família. Então, eu vou mandar para uma dessas varas. Para qual vara, Renata? Não sei. Por que eu quero contar disso para vocês? Porque no semestre passado, eu tive alguns alunos que confundiram o momento de distribuição dessa ação. Não foi ninguém dessa sala, porque ninguém que está nessa turma hoje foi meu aluno no semestre passado. Mas eu acho que o seguro morreu de velho, é bom eu falar com vocês. Na prática, na hora que eu vou distribuir uma petição inicial, eu ainda não sei para qual vara que ela vai. A não ser que já exista alguma outra ação que tenha relação com essa e o juiz seja prevento. Mas a regra é, vou distribuir uma ação de divórcio. Eu não sei para onde essa ação vai. Ela é distribuída por sorteio. Ela vai cair aleatoriamente para qualquer uma das 12 varas. E qual que é o número do processo? Porque alguns alunos colocaram lá, na hora de fazer a petição inicial, eles colocaram para a segunda vara de família, processo número tal. Você ainda não sabe quando você está fazendo. O número do processo, ele vai surgir, ele vai passar a existir na hora que você distribui. Então, cuidado, na hora que você está fazendo a sua petição inicial, o que você tem é isso aqui que eu coloquei para vocês, ó. Ao juízo da tal vara de família da comarca de Belo Horizonte. É só isso que vocês têm. E como que eu sei para qual comarca que eu vou mandar isso aqui? Vamos dar uma olhada no artigo 53 do Código de Processo Civil. Olha só. O CPC, ele vai fixar as regras de competência. Vou compartilhar com vocês no chat. Ô, Renata, Oi. você tá falando aí da aula, eu tô lembrando exatamente das palavras da Michelle. Gente, não, pelo amor de Deus, não vai colocar informação, inventar nada, não. É XXX. O que não tem na informação, o que não tem no caso, vocês vão colocar XXX. E outra, não é X infinito, não. É no máximo 5X. Faço das palavras da Michelle as minhas palavras. Nunca mais esqueço disso, nunca mais esqueci. Faço das palavras dela as minhas palavras. Olha só, mandei aí no chat para vocês. Artigo 53. É competente o foro, inciso 1º, para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, de domicílio do guardião de filho incapaz, que neste caso deles, tinha filho incapaz. Então, a gente poderia mandar para onde esses filhos estão residindo, que no caso era com a mãe, porque o pai saiu de casa, né? Na falta de filhos incapazes, vamos para o próximo, do último domicílio do casal. Se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, vamos para o C, no domicílio do réu. E depois, em 2019, nós tivemos a inclusão de uma outra possibilidade, que é o domicílio da vítima de violência doméstica e familiar. Tá bom? Bom, sigamos então. Já entendemos para onde que eu vou mandar essa nossa petição inicial. Vai ser para uma vara de família, então, da comarca de Belo Horizonte, porque é onde ela estava residindo com os filhos. Qualificação da parte autora, artigo 319 do CPC. Fulana de tal, brasileira, do lar, casada, portadora da identidade tal, inscrita no CPF sobre o número tal, residente domiciliada no endereço tal, e-mail tal, vem respeitosamente. Essa palavrinha respeitosamente, teve até um aluno que comentou de manhã que, professor, eu assisti um cursinho que o professor do cursinho falou para a gente não usar a palavra respeitosamente para não parecer que a gente está, tipo, submisso, né, ao judiciário, ao juiz e tal. É uma questão de estilo, podem colocar se vocês quiserem ou não, tá? Não tem problema, isso não vai mudar. Eu acho que é uma questão de cordialidade, eu coloco.
né? Se eu puder não criar essa animosidade, acreditem, eu não vou criar. Eu até brinquei isso de manhã, eu falei, gente, se eu puder ser muito educada em todas as minhas petições, eu vou ser, eu sempre vou falar respeitosamente. Perante este douto juízo, por seus procuradores, procuração anexa. Obrigatório, para não haver defeito na representação. Ajuizar a presente ação de divórcio, cumulada com retificação de registro civil, cumulada com alimentos, cumulada com guarda e regulamentação de convivência, em face de, e vou qualificar o réu, do mesmo jeito, nome completo, nacionalidade, profissão, estado civil, CPF, identidade, endereço, e-mail, conforme artigo 226 da Constituição, posso falar do Código Civil, posso falar da Lei de Alimentos, do jeito que você quiser, conforme fatos e fundamentos a seguir. Primeiro tópico que eu acho que é importantíssimo a gente colocar neste caso, justiça gratuita, gente. Nós já vimos aqui que estamos falando de uma pessoa que é vítima de violência doméstica, é vítima de violência patrimonial, que não está tendo dinheiro para comer. E que, pelo padrão de vida dessa mulher e dos filhos, o valor da causa não vai ser baixo. Se o valor da causa é alto, as custas são altas. Porque as custas, elas são proporcionais ao valor da causa. Então, as custas iniciais vão ser altas. Você tem que pagar para citar o réu. Você vai ter que pagar a perícia se você estiver pedindo alguma outra perícia mais complexa. Você vai pagar os honorários do perito, né? Se você é sucumbente a algum pedido, você tem que pagar também. Então, aqui, para esse caso, ela precisa de justiça gratuita. Como que a gente vai fundamentar a justiça gratuita? Nos artigos... Declaração de hipossuficiência. Exato. Juntar a declaração de hipossuficiência, fundamentar nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. E, Renata, produzo ou não alguma prova da justiça gratuita? Ô, gente, o judiciário está cada vez mais resistente com a justiça gratuita, né? Inclusive, a professora Roberta estava me contando que uma cliente do NPJ da FAMIG, que ganha um salário bem modesto, tanto que ela é cliente do NPJ, não está contratando nenhum advogado que cobrou os olhos da cara, ela não conseguiu justiça gratuita. Então, assim, se puder comprovar, né, se puder juntar a carteira de trabalho para mostrar a remuneração, junto o olerite, junto a movimentação bancária, junto o imposto de renda, comprova que às vezes a pessoa não tem carro, ela mora de aluguel, tá aqui o contrato. Se puder provar, é bom, para não correr o risco de ser indeferido o pedido. Oi, Ana. É só uma dúvida, que agora eu fui até tirar a prova dos 9 aqui com uma peça que eu fiz ontem para administração pública, e eu não fiz o pedido de justiça gratuita porque é uma ação de substituição de produto defeituoso. Toda e qualquer peça eu tenho que fazer a solicitação ou não precisa fazer em todas as peças, Renato? Você está fazendo essa sua no juizado? É na vara civil da comarca de Nova Lima. Eu já fiz, já até anexei no sistema. Você juntou a declaração de hipossuficiência? O que acontece? Da matéria da... esqueci o nome dela, da Raquel. É uma ação de substituição de produto defeituoso. Na verdade, é uma briga no Código de Defesa do Consumidor de um produto que teve defeito. Então, o que eu fiz? Eu mandei ao juiz de direito da vara civil da comarca de Nova Lima, porque eu não coloquei nada, fiz a qualificação das partes, expliquei qual era o tipo da ação e em face de quem. Aí, logo em seguida, eu já coloquei as informações dos fatos, de direito, dos pedidos. Aí, o que eu fiz? Nos pedidos, eu só pedi, por exemplo, concessão de medida liminar, citação de ré, condenação. Eu não pedi justiça gratuita. Tá. Olha, se a gente estiver falando no juizado, essa sua está na vara civil, não está no juizado. Sim. Se a gente estiver falando no juizado, não tem problema, porque o juizado em primeira instância não tem custas. Então, você não precisa se preocupar com isso em primeira instância. Uhum. Agora, para a vara civil, se não está
como regra, nos pedidos, não é pedido. Uhum. Mas a gente tem juízes que, olha, eu vou ver a declaração de hipossuficiência anexada nos autos, eu vou falar para a parte, né? Eu vou decidir sobre, vou falar para ela se manifestar, vou pedir algum documento, etc., mandar emendar a inicial, se for o caso. Agora, não falei nada e não juntei declaração de hipossuficiência, aí realmente não vai ter jeito. Entendi. Tá? Pelo sim, pelo não, a gente sempre coloca na Né? peça para destacar, porque às vezes o documento também vai passar despercebido, pode ser que seja um juiz mais, né, mais Entendi. complicado. Mas eu vou criar, então, esse hábito. É bobeira, tá vendo? Vacilei um pouco. Ai, Eu recomendo. tá Eu bom. recomendo mencionar. Obrigada, Rê. Por nada. E aí, nesse caso dela, gente, é até mais fácil, porque a gente tem os meninos que não exercem atividade remunerada, não conseguem prover o próprio sustento. Então, é bem mais fácil vocês trabalharem quando tem filho menor de idade. E no caso dela, a gente tem uma pessoa que não tem renda nenhuma, que não declara imposto de renda, que não tem carteira de trabalho, nada, tá? Mas aí eu vou, claro, vou justificar isso, né? Tem como a gente pegar essa declaração de que ela não declara imposto de renda, inclusive na declaração dele de imposto de renda tinha o nome dela, então estava até bem tranquilo de comprovar essa hipossuficiência. Depois disso, os fatos. Nos fatos, eu vou narrar exatamente isso que eu contei para vocês. Cuidado para isso não ficar maçante. Façam uso, se for possível, daquela ferramenta de storytelling, que é para vocês contarem uma história, criando ali no seu ouvinte a expectativa de como que essa história vai terminar, de como que essa história vai desenrolar. Não precisa ficar fazendo nada muito repetitivo, porque o juiz vai ficar cansado, vai ficar com preguiça. Não fique enchendo linguiça. E uma dica do coração, depois que vocês terminarem, no dia dorme e no dia seguinte você lê aquela petição inicial, de preferência em voz alta, porque aí a nossa visão sobre ela muda. Você começa até a fazer algumas observações adicionais. Então, se possível, façam isso, tá? Às vezes passa também para alguém ler, é interessante. Se não tiver ninguém, você espera um bocado e lê de novo, porque a nossa leitura fica viciada. E sempre pensem no seguinte, a nossa história, ela tem que ter começo, meio e fim. Então, é muito melhor você ter uma história que ela tem uma cronologia do que aquela história que vai e volta. Para você não correr o risco de ficar confuso se for uma coisa muito grande, o que vocês podem fazer? Divide esse tópico dos fatos em subtópicos, que foi o que eu fiz no caso dessa moça. O que eu coloquei? Primeiro tópico, eu coloquei do casamento. Na data tal, foi celebrado o casamento das partes sob regime tal. E esse regime de bens, ele já foi problemático desde a assinatura do pacto antinupcial, por causa disso, disso e disso. Por que eu quero falar disso? Porque eu vou justificar para o juiz por que hoje ela está nessa situação. Por que hoje ela é dependente economicamente dele. Expliquei, tudo bonitinho. Depois eu vou. Aí, eles estão separados de fato desde o dia tal, e quando ele saiu de casa, ele falou que não ia pagar mais nada. Desde então, ele está se abstendo do pagamento. Ela está tendo que pedir dinheiro emprestado para os familiares, conforme o documento anexo, etc. Falei. Depois eu vou para o próximo tópico dentro dos fatos. Isso se você quiser colocar tudo organizadinho, com medo de ficar confuso. Nesse caso dela, eu coloquei depois. Da relação paterno-filial. Como que ele era como pai, né? O que estava acontecendo com os filhos. Depois eu fiz um outro da necessidade dos filhos, né? Coloquei um outro também do patrimônio do patrimônio do varão, e aí para poder contextualizar a questão da situação financeira dele. Falei dos fatos, encerrei. Gente, aquilo é só uma narrativa. Você não precisa falar de artigo nenhum, de jurisprudência, não precisa falar nada. Você conta o caso. E conta bem contadinho, bem explicado. E cuidado para não acontecer de, por exemplo, o cliente te falar uma coisa, você não entender muito bem e colocar aquilo na sua peça. Sabe por quê? Porque depois aquilo vai ter uma repercussão lá na audiência de instrução e julgamento. Você precisa entender tudo. Se a pessoa não te explicar, você vira para ele e fala que eu não entendi isso. Você me explica de novo? Mas por que tal coisa aconteceu? Por que fulano fez isso assim, assim? Por que você deixou de fazer tal coisa?
pergunta, tá? Não tenham medo de perguntar, porque isso pode fazer muita diferença lá na audiência de instrução e julgamento. Depois, vamos para o mérito ou os fundamentos. É a mesma coisa. Coloquei para vocês aqui só uma divisão, ó, do divórcio, e quando você fizer o pedido, a gente não vai pedir que seja fixado o divórcio, não, a gente pede que seja decretado o divórcio e que seja expedido o mandado de averbação para que o cartório de registro civil das pessoas naturais faça a averbação desse divórcio lá na certidão de casamento. Ou podemos pedir que a sentença que decreta o divórcio tenha força de mandado de averbação para que ela possa ser levada no cartório de registro civil de pessoas naturais para que seja averbado esse divórcio lá na certidão de casamento do casal. No caso deles, como eu falei com vocês que era uma família muito tradicional, ela fez questão, ele, na verdade, fez questão que ela incluísse o sobrenome dele no dela. Ela pode pedir para manter, ela pode pedir para retirar, o que ela quiser, gente, do jeito que ela quiser. Divórcio é direito potestativo e nome é direito da personalidade. Então, se vocês forem lá olhar, quem que é Zilu Camargo? Quem é a Zilu Camargo? Hein, Luiz? Quem é? Esposa do Zezé de Camargo. É a ex-esposa. Ex. Me conta outra coisa, Luiz. Quem que é Andréia de Nóbrega? É ex-esposa do Carlos Alberto de Nóbrega. E elas mantiveram o sobrenome. Por que que elas mantiveram? Porque a identificação delas é como elas passaram a ser chamadas. Elas passaram a ser conhecidas com esse nome. Renata, mas eles não podem obrigar a retirar, não? Regra não, gente. O Código Civil, ele até prevê que se tiver culpa e tal, o cônjuge inocente pode querer que a pessoa tire, rarará. Mas fato é que hoje a jurisprudência majoritária tem entendido que você não pode fazer essa exigência porque o nome é um direito de personalidade da pessoa que incorporou. Tipo assim, você entregou o nome, você entregou. A pessoa mantém se ela quiser. Se ela não quiser, ela tira. Se ela quiser, ela deixa. Luísa Brunet é um exemplo disso, né? Brunet é o sobrenome do primeiro marido dela, do pai da Yasmin Brunet. Depois a Luísa se casou mais uma vez. Depois a Luísa teve uma união estável e ela continua sendo Luísa Brunet. É um direito da personalidade dela. Então, quem vai decidir? Ela. Aqui, a gente vai falar se a pessoa vai voltar a utilizar o nome de solteira ou não. Tá? E pedir para que essa informação conste também no mandado de averbação. Aí, olha que interessante. Na prática, o que você vai falar para o seu cliente? Quando você estiver com a sentença, leva essa sentença no cartório. Essa informação vai constar na certidão de casamento, porque não existe certidão de divórcio, existe a certidão de casamento com o divórcio averbado. E aí, nessa averbação, vai constar se tem divórcio, se tem partilha de bens e se foi modificado o nome. Leva essa certidão para você tirar um outro documento de identidade com o seu novo nome, voltando a utilizar o nome de solteiro, tá? Pois bem, falamos disso, vamos passar para os alimentos. Falei com vocês, a necessidade dos filhos, ela é presumida, porque eles são menores de idade. Então, o que eu vou mostrar? Quais são os gastos deles? Apresenta para o seu cliente a importância de se preencher uma planilha de débitos, uma planilha com as necessidades desses meninos. Escola, paga-se tanto, condomínio, tanto, conta de luz, tanto, plano de saúde, tanto. Renata, gastos com moradia vão entrar? Lógico, porque a criança mora em algum lugar. Como que você vai explicar para o seu cliente sobre aqueles gastos com moradia? Eles vão ser divididos pelo número de pessoas que moram na casa. Então, no caso dessa cliente, os gastos com moradia vão ser divididos por 3. Ela, o filho mais velho e o filho mais novo. Transporte, vestuário, lazer, medicamentos, psiquiatra, psicólogo, aula de inglês, academia, etc. Tudo isso vai fazer parte da necessidade desses filhos. E
Junto, você vai falar da possibilidade financeira desse pai. Falamos dos alimentos para os filhos, esses filhos vão fazer jus ao recebimento desse valor enquanto houver necessidade. Eu não posso estabelecer um prazo exato, eu não posso falar que esses filhos vão fazer jus a alimentos até completar 18 anos, até completar 24 anos. As pessoas têm isso, né? Não, completou 18 anos, acabou. Completou 21, acabou. Completou 24, acabou. Não existe fórmula mágica. Cada caso é um caso. Às vezes a gente vai se deparar com pessoas que têm mais de 24 anos que ainda recebem pensão alimentícia e pessoas que têm menos de 24 que recebem pensão alimentícia, porque o que vai determinar é se existe necessidade ou não. Qual que é a situação desses filhos? Eu já falei com vocês que eu já fiz um divórcio de um casal que tinha um filho que era digital influencer. Na época, o menino tinha 16 anos e não foi fixado alimentos para ele. Por que não foi? Porque ele ganhava mais do que o pai, que era empresário, e a mãe, que era médica. Ele era influencer. Então, tudo vai depender do caso concreto, tá? Agora, aqui é bom, ó. Alimentos em favor do cônjuge virago, não existe em favor da cônjuge, tá? Cônjuge é sempre no masculino. Então, peça alimentos para ela. Fundamente na necessidade dela, fundamente na dificuldade que essa mulher vai ter de prover o seu sustento, de se colocar no mercado de trabalho nessa altura do campeonato. E isso, gente, repito, para esse caso concreto que a gente está trabalhando aqui, dessa mulher que já estava com mais de 50 anos, que nunca trabalhou, que o marido está nessa situação, colocou ela também em posição, né, de vulnerabilidade, de violência patrimonial, etc. E que tem filhos com necessidades especiais. Para esse caso, colocamos o tópico dela, pedimos alimentos, inclusive, de forma vitalícia. E eu coloquei um tópico também de alimentos compensatórios. Não sei se vocês já ouviram falar nos alimentos compensatórios. Eles são chamados de alimentos, mas eles são muito diferentes da pensão alimentícia, porque a pensão alimentícia ela está ligada realmente à subsistência, à alimentação, etc. Enquanto os alimentos compensatórios, eles estão mais ligados a uma ideia de indenização. Indenização de quê, Renata? Aí, voltando naquela pergunta que foi feita lá no começo da aula, se não me engano, pela Roberta, que perguntou a possibilidade de uma indenização. Esses alimentos, eles têm caráter indenizatório e a função dele é compensar, indenizar a vítima pela mudança no padrão de vida. Uma pessoa que, em razão do divórcio, sofreu uma drástica mudança no padrão de vida que ela tinha. É justamente esse caso aqui. Então, ó, se eu não conseguir esses alimentos em favor do cônjuge virago, ela faz os alimentos compensatórios. Aqui é exclusivamente para manter padrão de vida. Por isso que eu falei com vocês, isso não é problema do varão. É sim, é problema do varão sim, porque os alimentos compensatórios, eles são inclusive reconhecidos pelo STJ como possíveis de serem cobrados. Não é muito comum se cobrar, mas é possível. No caso dela, o que eu fiz? Pedi, óbvio. Foi deferido, Renata? No caso concreto, gente, o que foi deferido de forma provisória, porque a gente ainda não teve sentença, foi essa aqui, ó, dos alimentos, tá? A Roberta perguntou aqui, tem que optar pelo 3.2 ou 3.3 ou pode ser cumulativo? Roberta, neste caso, eu estava pedindo de forma alternativa, porque os alimentos, quando a gente aprende aquela diferença dos alimentos civis ou congruos, a gente já tem a possibilidade de pedir alimentos para prover o sustento da pessoa de forma integral. E aí, considerando toda a necessidade dela, de forma total, né? Como um todo. Então, eu estava pedindo de forma alternativa.
Porque aí não, se eu conseguisse alimentos para correspondentes às necessidades dela de forma geral, eu não precisaria de falar em compensatórios, porque eu não teria mudança no padrão de vida. Então, acho que seria até contraditório, né? Eu pedir os dois de forma acumulativa. Tá bom, gente? Bom, aí depois que eu falei disso, vamos falar da guarda e da convivência. Como eu falei com vocês, neste caso, essa cliente queria uma guarda compartilhada. Ela queria que o pai convivesse bastante com os filhos, né? Queria uma ampliação da convivência também. E agora o que a Ana Paula tinha falado mais cedo, a questão de pedir esses alimentos com urgência, porque afinal de contas é necessário para a subsistência. Então, coloque um tópico para os alimentos provisórios. E querem uma dica? Produzam a maior quantidade de prova documental possível. Porque às vezes o seu cliente, ele está tão tenso, ele está tão impaciente, que ele fala com você assim, não pode distribuir essa ação de uma vez, não. No decorrer do processo, a gente produz prova para alimentos provisórios, não. Para alimentos provisórios, não. E qual que é o grande detalhe? Se eu não produzir muitas provas da necessidade, da possibilidade, o valor que vai ser fixado de pensão vai estar aquém das expectativas do seu cliente. E qual que é o perigo disso? Porque o processo, ele é litigioso, ele vai tramitar alguns anos. Você vai ficar lá 4, 5, 10 anos sobrevivendo com um valor inferior ao que você fala que necessita para viver? Você não acha que no final vai ser comportamento contraditório, não? Esse é o perigo. Inclusive, produza a maior quantidade de prova documental possível e vai despachar. Distribuiu sua petição inicial, você já liga lá na vara, tudo bem? O juiz está aí hoje, como é que vocês fazem para despachar? Porque tem juiz que despacha em determinado dia da semana, tem juiz que vai despachar todos os dias, tem juiz que marca horário, tem juiz que fala é só chegar, se eu não tiver em audiência eu te atendo. Cada juiz vai fazer de um jeito. Então, dá uma ligada lá para evitar o seu trabalho de correr risco de não ser atendido. Liga lá, já conversa, chega lá no balcão, fala o seguinte: eu acabei de distribuir uma ação, eu fiz um pedido de alimentos provisórios, eu vim despachar e eu queria pedir para o processo ir concluso. Vocês sabem, processo ser concluso, vulgarmente falando, o processo está lá na mesa do juiz, está à disposição do juiz, né? Se o processo não estiver concluso, o juiz não consegue decidir nada. Então, peça para o processo estar concluso. O juiz, aí você vai lá, despacha com o juiz, chama a atenção dele para os pontos que você considera relevantes, mostra para ele que o seu caso é diferente dos outros casos, chama a atenção dele, para ele lembrar da situação. E aí, esses alimentos provisórios, eles costumam ser deferidos mais rapidamente, tá? Porque é uma verba necessária para a subsistência. Então, não costuma demorar muito tempo, não. Depois que você acabou o seu mérito em si, pode criar um tópico para falar da produção de provas. Não é obrigatório, porque depois você vai ser intimado para falar quais provas você pretende produzir, mas nesse caso aqui eu já optei por colocar, então vamos lá, testemunhal, depoimento pessoal. Renata, eu posso pedir para o meu cliente dar o depoimento pessoal dele? Não. Quando a gente pede depoimento pessoal é sempre da parte contrária. Seria muito bom se a gente pudesse pedir o depoimento pessoal do nosso cliente e perguntar para o nosso cliente o que a gente quer que ele fale, né? Mas não funciona dessa forma. Prova documental. E como prova documental, nós temos quebra de sigilo bancário. Só alguns exemplos. Expedição de ofício para a Receita Federal, Detran, pesquisa Sisbajude, prova pericial eu posso pedir também, né? Uma perícia, se for o caso, para falar de uma doença, para falar de guarda e convivência, uma conversa do menor com a equipe multidisciplinar do fórum, com as psicólogas do fórum. Tudo isso pode ser pedido. Você deve manifestar se tem interesse na audiência de conciliação. Aí vou contar para vocês, nesse caso concreto, o que aconteceu. Antes, quando a gente distribuiu a ação,
calhou de ela ter falado isso para a família dele e ele ter proposto que o casal se submetesse a sessões de mediação integralmente custeadas por ele para conseguir resolver isso antes da citação dele. A mediadora fez contato com ela concordou, foi na sessão de mediação, vejam o que a gente já havia distribuído a ação, tá? Ela foi na sessão de mediação, era uma mediação no âmbito privado, ela foi em 2 sessões, bem caras, por sinal. Antes de judicializar ou depois que já havia sido? Depois de judicializar, mas antes da citação dele. Ah, sim. E aí ela estava aberta mesmo, porque se fosse feito um acordo, ela falava lá no processo, olha, foi celebrado acordo, não precisa, né, prosseguir como litigiosa, o juiz só homologa. Pronto, resolveu o problema. E aí, quando chegou a vez dele fazer a mediação, ele falou, não quero seguir com a mediação. A impressão que deu é que, na verdade, ele queria mais era talvez ganhar tempo, né, ver se ela topava algum acordo mais indecente, como ele viu que não estava funcionando, o processo seguiu. Foram fixados alimentos provisórios, num valor relativamente alto. Ele foi citado, e foi citado para primeiro comparecer na audiência de conciliação. Essa audiência, gente, ela pode acontecer de 2 formas. Alguns juízes fazem questão que eles mesmos participem dessa audiência. Mas o mais comum na prática é que essa audiência ela seja realizada junto ao Sejusc. E lá no Sejusc, nós temos pessoas chamadas de conciliadores que vão ser os responsáveis por conduzir essas sessões essa sessão de conciliação, essa audiência de conciliação. Esse Sejusc, esse conciliador é uma pessoa que trabalha no judiciário, que está lá naquele setor pré-processual, né, do Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, a pessoa está lá. São várias salas, e dentro de cada sala vai ter o conciliador, o computador, as partes chegam lá, elas são livres para sentar onde quiserem, né? Ela é uma coisa muito menos formal do que uma audiência de instrução e julgamento. A audiência de conciliação, ela não pode ser gravada, ela não vale como meio de prova, ela é para saber se as partes querem conciliar ou não. Se houver essa conciliação, essa composição, isso vai constar em ata e vai caber ao juiz somente homologar. E homologou, gente, virou título executivo. Pronto, não precisa de mais nada, resolvido o processo. Se não houver composição, aí começa a correr o prazo para o réu apresentar contestação. O processo vai seguir. Para o direito de família, pode ser feita a conciliação em qualquer momento. Pode ser que no meio lá da fase de produção de prova, as partes façam um acordo. Pode ser que antes da sentença façam um acordo. Depois da sentença, façam um acordo e pede a homologação. Depois a gente vai ter aí esse acordo, inclusive, privilegiando a autonomia privada, valendo em cima da sentença. Né? Você pede aí essa homologação, não tem problema. A verdade é que aqui vai valer a autonomia privada, a composição, a importância, o reconhecimento da importância da construção das decisões pelas partes, a ideia da comparticipação, que é a decisão ser construída pelas partes de forma ativa. Então, tudo isso vai depender do caso concreto. Terminou? Aí, na hora que você for colocar os seus pedidos e requerimentos, gente, volta na sua peça para você lembrar de colocar tudo o que você está pedindo. E, por favor, não se esqueçam de atribuir um valor à causa. Muito comum o advogado esquecer, porque às vezes ele já está tão cansado, ele já falou tanta coisa, a peça está longa, ele está exausto, ele esquece do valor da causa. Para as ações de alimentos, o valor da causa, ele é correspondente a 12 prestações. Aos alimentos que você está pedindo, vezes 12, que é um ano, 12 meses.
Até que o seu cliente ele fala assim, nossa, mas eu tô pedindo 5 mil por mês e o valor da causa tá esse aqui? Nossa, mas de onde você tirou esse valor? Não é aleatório, não. O artigo 291 do CPC fala que você tem que multiplicar o valor dos alimentos por 12. Por isso que eu falei com vocês que eu tenho que pedir justiça gratuita aqui. Imagina quanto que eu tô pedindo de alimentos. 3 pessoas. Verdade. E depois dessa petição inicial, a gente viu aqui como que é a distribuição, além de como elaborar a petição inicial, nós vimos como que é a distribuição, vimos a questão da audiência de conciliação, e depois, para a próxima aula individual, eu vou explicar para vocês como é que acontece a contestação, quais são as preliminares e como que funciona a fase de produção de provas, tá? Uhum. Até aqui, pessoal, ficou alguma dúvida? Não, maravilhoso. Que bom! Foi bom mesmo, porque, por exemplo, são dúvidas, dúvidas que são cruciais, coisa pequena. Por exemplo, de tudo que você falou da inicial, inclusive, eu já até entreguei um trabalho ontem e já estou aqui olhando, falei, isso aqui eu errei, isso aqui eu errei. Porque a gente vai fazendo no calor do momento, né? Eu falava, vou fazer o que eu já sei, do jeito que está, porque o momento de errar é esse. Hoje, aqui no escritório que eu trabalho, é Ctrl+C, Ctrl+V. Então, é só a área trabalhista. Então, as petições que eu trabalho são petições que já vêm prontas. Eu faço a qualificação das partes, eu vejo se lá na entrevista tem quais são os pedidos que estão sendo pleiteados e incluo as informações ali de acordo com o que já tem de modelo. Então, assim, criar uma inicial do zero é completamente diferente. E aí a gente acaba vacilando umas coisas mesmo. Por exemplo, não pedir justiça gratuita, eu não atribuí valor à causa, mas estou relendo, porque o momento de errar é esse mesmo. E, assim, essa aula é de extrema importância, porque na hora da segunda fase da OAB vai estar você e você. Então, e esses pontos, eles são cobrados na OAB, Ana, com barema. Por exemplo, se você esquecer de botar valor da causa, você já perde, sei lá, meio ponto. Pois é. E a gente que está preparando aí para fazer o exame, a gente tem que tá consciente disso, porque é importante. A segunda fase da OAB, que é a peça, gente, é crucial que a gente saiba. Eu faço da minha cabeça, mesmo sabendo que eu estou errando, eu faço da minha cabeça. Por quê? Eu penso assim, eu preciso errar agora, para eu saber lá na frente o que eu vou conseguir melhorar. Né? Então, assim, para mim foi excelente, eu adorei a aula. Ai, que bom, fiquei feliz. E às vezes a gente erra, e porque a gente errou, a gente nunca mais esquece. Você fala, não acredito que eu errei isso aqui, não esqueço mais. É verdade, é verdade. Então, gente, a minha intenção é essa mesmo, aí passando para vocês como que funciona na prática. Direito de família não tem Ctrl+C, Ctrl+V, porque cada caso ele é muito único. Por isso que eu optei por advogar, e principalmente nessa área, porque eu não me sentia entediada. Até hoje eu não me sinto, não dá tempo de você sentir tédio, né? Cada caso ele é tão único que, assim, esses dias, só para vocês terem ideia, eu atendi uma moça que ela tá com um bebezinho de 3 meses, ela namorou com um cara durante 5 anos, falou comigo assim, Renata, meu melhor amigo, pessoa maravilhosa, meu companheiro, aquela pessoa que você fala assim, nossa, que pessoa maravilhosa. Nos casamos, nosso filho foi extremamente planejado. Do momento que meu filho nasceu, ele virou outra pessoa. O meu puerpério foi horrível. Ele não olha na cara do meu filho, ele não me dá bom dia. Aí eu convenci ele de ir num psiquiatra, a gente estava achando que ele podia estar com depressão paterna. Ele começou até a tomar antidepressivo. E aí eu peguei o celular dele ontem, isso ela falou comigo era na quarta, ela pegou o celular dele na terça, e ela viu que já tem 1 mês que ele namora uma moça, que ele levou essa moça para dentro da casa dela, onde do lado da cama dela estava um bercinho do filho do casal. Aí você fala assim, como é que a pessoa conseguiu fazer isso com o berço do filho ali do lado? Conseguiu. Ela grávida, ele arrumou uma viagem a trabalho, na verdade, ele foi para o Chile, quando ele estava ficando com ela, ele ainda não namorava ela, ele namora com ela só 1 mês, mas eles ficando um com o outro, eles foram para o Chile.
Gente, é o que a Cecília falou, sério. Ela falou, Renata, meu puerpério foi o pior possível. E ela tá com um bebê de 3 meses. Licença maternidade dela tá acabando, ela tá desorientada. Ela descobriu essa relação extraconjugal, um namoro, 1 mês. Então, tem como a gente ficar entediada? Não tem, gente. Cada dia é uma coisa diferente, cada dia é uma novidade, cada dia é um caso que você fala, meu Deus do céu, né? Então, assim, não é essa ideia de Ctrl-C, Ctrl-V no direito de família não acontece. Então, aqui é um momento muito legal da gente ir treinando essa elaboração de peça, estruturação dos fatos, das ideias, porque a gente não consegue copiar nada, né? A gente tem que desenvolver do zero. Né? Esse caso dela, nossa senhora, coitada dessa moça. Ai, ai, meu Deus. Gente. Acho que a gente fica mais deprimido, né? Depois que a gente. É muito triste. É uma loucura, né? Na hora que ela terminou de me contar, eu que tenho um menino pequeno, que passei pelo puerpério há pouco tempo, me deu vontade de dar um abraço, né? Ele fala, ô, minha filha, sinto muito. Gente, então, ó, testou para vocês, para mim também. Obrigada pela participação. A gente se vê na semana que vem, tá? E nos próximos dias eu já vou postar as orientações